Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, Bandeirantes. O senador Lindsey Graham, do Partido Republicano, lá dos Estados Unidos, ele é senador pela Carolina do Sul, ele concedeu uma entrevista a uma emissora dos Estados Unidos, a Fox News. Isso foi anteontem, segunda-feira. E ele disse que os Estados Unidos vão esmagar as economias do Brasil, da China e da Índia se esses três países continuarem a comprar petróleo russo barato. Ele ainda mandou o barato. E disse: vamos impor tarifas pesadas contra vocês e vamos esmagar suas economias, porque o que vocês estão fazendo é dinheiro manchado de sangue. É uma declaração canalha do início ao fim, é uma declaração estúpida do início ao fim. E eu imagino que muita gente que estava acompanhando a entrevista do Lindsey Graham, a Fox, e até o pessoal da Fox, eles devem ter olhado assim, falado assim, o que esse cara tomou no café da manhã? Ele está dizendo que vai esmagar, vamos pegar só um país aqui, a economia da China. O Lindsey Graham está dizendo que vai esmagar, que os Estados Unidos vão esmagar a economia da China. Ou ele é completamente alienado, ou ele sabia que estava contando uma mentira barata, uma mentira ridícula, grotesca. E como todas as mentiras, nefasta, ruim, indigna, como todas as mentiras. Mas isso mostra, claro, são três países dos BRICS. É bom lembrar, a China, claro, a China e os Estados Unidos estão em um embate global, geopolítico, comercial, tecnológico, científico, ou seja, não só tecnológico, e progressivamente militar. Isso é indiscutível. E é claro que muita gente nos Estados Unidos entende que ameaçar a Índia, por exemplo, é de uma estupidez atroz do ponto de vista dos Estados Unidos. Porque significará empurrar a Índia em direção à China. A Índia tem problemas históricos com a China. Já dissemos aqui, inclusive ontem, já houve tiroteios na fronteira, há questões não resolvidas, há desconfiança mútua. Mas uma estupidez como essa pode produzir a proeza de aproximar a Índia da China. Os dois já fazem parte do BRICS, as relações melhoraram muito, mas a desconfiança continua. E há questões não resolvidas. Além do fato de que a China tornou-se aliada do Paquistão. Até por isso houve um golpe de Estado no Paquistão, promovido pelos Estados Unidos. Mesmo assim, é tal o nível de investimento chinês no Paquistão que o Paquistão não se afastou da China. E é claro que essa relação da China com o Paquistão aumenta a desconfiança da Índia em relação à China. Então, imagina-se que nos Estados Unidos muita gente dirá: o Trump não cometa o erro de empurrar a Índia para os braços chineses. E alguém dirá ao Graham: ou você é um alienado, não sabe o que fala e não pode ser senador,
ou você é um mentiroso barato. Um mentiroso barato. Bom, mas isso mostra, em relação ao Brasil, inclusive um senador da República dos Estados Unidos dizendo que o seu país irá esmagar a economia de um outro, né? Países que não estão em guerra com os Estados Unidos, absolutamente. Mas no caso do Brasil, nos remete inclusive ao período colonial, né? Em que apenas a coroa portuguesa poderia receber as riquezas produzidas no Brasil, depois poderia vendê-las, as mercadorias, para outros países da Europa. Mas havia um monopólio. Isso muda quando Dom João VI, fugindo de Napoleão, vem para o Brasil. Portugal passa a depender da proteção britânica e a abertura dos portos. João VI abre os portos. Mas é uma política colonial. Por quê? O que eles estão dizendo? Parem de comprar tal mercadoria de tal país. Mas será que alguém está recebendo como normal que os Estados Unidos digam ao Brasil de quem o Brasil pode comprar suas mercadorias? Daqui a pouco vai dizer para quem o Brasil pode vender suas mercadorias? E vai determinar, inclusive, o percentual de mercadorias dos Estados Unidos que o Brasil deve adquirir? O Brasil compra, de todo o petróleo que ele compra, 7% vem dos Estados Unidos. Não é nada relevante. Vão aceitar isso como normal? Bom, mas voltemos ao começo da história. Porque o Trump, a carta enviada ao Brasil, enviada ao Lula, ela é diferente, ela tem um texto diferente da carta padrão. Ela tem algumas coisas da carta padrão, aquele negócio de venham para os Estados Unidos, tragam suas indústrias para cá, venham produzir aqui. Vocês nunca se decepcionarão com os Estados Unidos. Eu até disse aqui outro dia que isso lembrava muito aquele trecho bíblico, né, das palavras do rei da Assíria. Eram muito parecidas, né? Quando a Assíria toma Israel, menos Judá e Benjamim, né, mas toma o restante, as outras 10 tribos, e exige isso e aquilo, remove a população para a Síria e diz, não, lá vocês terão cada um seu pedaço de terra, com oliveiras, com vinhedos, terão o seu vinho, o seu azeite, mas a terra de vocês é minha. É o mesmo discurso. É a mesma arrogância. Trump dizendo, vocês não se decepcionarão com os Estados Unidos. Você pode oferecer a estrutura de seu país para que produzam nele e paguem impostos nele. Ele, inclusive, tem dito isso para os industriais americanos, para que voltem. Ele quer repatriar as grandes indústrias que foram embora. Foram para a Ásia, principalmente para a China. E o capital que fez da China um país rico, um país que era paupérrimo e passou a ser rico, é um capital internacional que saiu do Oriente Próximo, da Europa Ocidental e principalmente dos Estados Unidos, é claro. Pois bem, você pode dizer, olha, se você produzir aqui, você vai encontrar impostos mais baixos, juros menores, menos burocracia, vai ganhar mercados. São as suas armas para atrair investimento produtivo e, portanto, geração de empregos e de impostos e de renda. Agora, colocar isso como uma espécie de chantagem
foi o que fez Trump. E é inaceitável. Mas bem, isso está na carta padrão, foi mandada para todo mundo. Mas no caso do Brasil, há questões específicas. E essas questões devem ser entendidas como as exigências feitas por Trump. Aquela relacionada ao Bolsonaro, né? E ele, com ares imperial, escreve: parem esse julgamento imediatamente. Aí ele coloca imediatamente ali com letras maiúsculas, exclamações. Parece o Roberto Avalone. É, com exclamação. Isso é, da parte do Trump, uma expressão típica dele, no seu histrionismo e tal, mas que é, na verdade, a atitude dos Estados Unidos há 150 anos. Ele escancara, deixa tudo explícito, inclusive no seu linguajar. Mas ele não inventou essa atitude dos Estados Unidos. Agora, a outra aparente exigência é o fim do déficit. Ora, comecemos pelo déficit. Como você vai acabar com uma coisa que não existe? Como acabar com um déficit que não existe? Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Aliás, de 2009 para cá, são 16 anos, é um superávit ininterrupto. Ininterrupto. Superávit comercial. E se considerarmos serviços, o superávit é muito maior. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Essa é uma questão inegável, indiscutível. Isso não é subjetivo, não é opinião. Então, como é que o presidente de um país usa uma mentira como premissa para uma medida? Nós temos um déficit, queremos acabar com o déficit. Não existe esse déficit. Ou a equipe do Trump é de uma incompetência atroz e não verificou antes, e não disse para ele: presidente, não tem déficit, pelo contrário, olha os superávites aqui. Já estão, considerando aí 15 anos, acima de 400 bilhões. Não tem déficit. Como é que faz? Não pode colocar isso na carta. Não existe esse déficit. Ou então, foi mais ou menos: não, vou colocar isso aí, eu não quero saber, não vou dar explicação. Eles podem dizer que não tem déficit, mas eu vou deixar isso aí e não vou discutir esse assunto, como ele tem feito. Outro dia ele foi perguntado, uma repórter fez a pergunta elementar, essencial. Falou para o Trump: presidente, está dizendo que do déficit com o Brasil, mas não tem déficit. Se ela tivesse parado aí, talvez ele não tivesse resposta. Mas aí ela disse: por que então fez isso? E aí ele falou: porque eu posso. Também arrogante, porque eu posso. E daí? E daí? O argumento utilizado é mentiroso. A carta de Trump tem como uma de suas bases, seus elementos centrais, uma mentira que todo mundo sabe que é mentira. Aí o Brasil vai ao OMC, não adianta nada. Os Estados Unidos, a China, eles só batem palmas para a OMC quando a OMC toma uma posição favorável a eles. Eles não estão nem aí para decisões da OMC que contrariem seus interesses. A China, inclusive, costuma dizer, quando a OMC toma uma decisão que contraria a China diz: não, isso é interferência em assuntos internos chineses, não estou nem aí para a OMC. E os Estados Unidos dão uma banana para a OMC o tempo todo. Então isso não adianta ir em Organização Mundial do Comércio. E aí?
Vai onde? E a parte do Bolsonaro? Primeiro, ainda que o Lula gostasse muito do Bolsonaro, fosse amigo do Bolsonaro, quisesse muito ver o Bolsonaro livre, leve e disputando eleições, o Lula não poderia interferir no julgamento, no processo, nessa fase anterior ao julgamento em si. Ele não pode ligar lá para os ministros da primeira turma do Supremo dizendo: suspendam esse julgamento. Ainda que toda essa fantasia fosse verdadeira, que ele gosta do Bolsonaro, que ele quer ver o Bolsonaro livre, leve e participando de eleições. Mas há um segundo ponto. O Trump sabe disso. O Trump, esta semana, ele pediu para que suspendessem lá o julgamento de um policial nos Estados Unidos que matou uma pessoa. O juiz não quis nem saber do pedido do Trump. Por quê? Ele cometeu um crime. Não foi troca de tiros, não foi nada disso. Foi uma ação criminosa. E, portanto, o julgamento continua e o sujeito foi condenado. O Trump sabe disso. Ele não consegue ir lá e o Lula não conseguiria aqui, ainda que quisesse. Né? Ainda que quisesse. Mas ele pode dar um indulto. Não, ele não pode dar um indulto para quem não foi condenado e só poderá fazê-lo depois de superadas todas as fases de recursos. Só depois de encerradas as possibilidades de recurso é que um presidente pode indultar. Anistia, só o Congresso, também depois de realizado um julgamento, há um veredito de culpa, uma condenação, encerradas as possibilidades de recurso. Mas, ainda que fosse possível, seria grotesco o Brasil dizer: olha, o Trump quer que façamos isso, corramos e façamos. Seria indigno, seria indecente, seria trair qualquer ideia mínima, elementar de soberania. Agora, que opções tem o Brasil? A do render-se, ajoelhar-se, é pusilânime, é indigna. E não pode ser considerado. Não pode ser considerado. Render-se, seja o Supremo, seja o governo, seja o Congresso, seja a sociedade, isso tem de estar descartado a priori. E que fique claro que está descartado a priori. Segunda opção, negociar. Ótimo. Agora, negociar o quê? Esses dois pontos do Trump não tem jeito. Primeiro, acabar com o déficit. Não tem jeito de negociar isso porque não existe déficit. Não é? Bom, O que seria então? tá terminando aí? O que seria então? A possibilidade de interferir num julgamento do Supremo também está descartada. Então, como negociar? Mas há um outro ponto. Bom, mas isso aí o Trump joga, mas ele quer negociar. Sabemos disso. Só que no caso do Brasil, não sei até quando, a posição do Trump é não dar ouvidos, não negociar. O Brasil tem tentado
sua embaixadora não é recebida, o chanceler não consegue conversar com o Marco Rubio, o Mauro Vieira não consegue conversar com o Marco Rubio. Ah, mas isso é desprestígio. Já não importa a causa. Essa é a situação. Como é que você vai negociar com alguém que não quer conversar? Como é que você vai trocar ideias, buscar um consenso com alguém que não quer conversar, não quer nada, não quer ouvir? Já decidiu. Lá na frente pode até dizer, bom, então agora vamos negociar. Agora que vocês estão num aperto tremendo aí, vamos negociar. Pode ser. Mas hoje é preciso encontrar um caminho. O mais razoável parece ser por intermédio dos empresários dos Estados Unidos. Aqueles que sofrerão as consequências desse tarifaço contra o Brasil. Eles sofrerão também muitas consequências. São 6.500 empresas que, inclusive, emitiram uma carta por intermédio da Câmara de Comércio dizendo, ó, não temos alternativa, nós dependemos de produtos que vêm do Brasil, senão o nosso negócio acaba. 6.500 empresas. E outras 3.900 que têm investimento direto no Brasil. E não querem a economia brasileira em colapso. Eles podem ser o único caminho. Eles podem ser ouvidos. Podem pressionar o Departamento de Comércio e a Casa Branca. E o próprio Trump. Eles investem lá, eles pagam impostos lá, eles são cidadãos lá, eles votam lá. Porque os caminhos institucionais hoje estão fechados. Pode ser que sejam abertos semana que vem. Hoje estão fechados. Os Estados Unidos não querem conversa. Agora, independentemente disso tudo, o Brasil deve aprender com essa situação. O Brasil tem, em relação aos Estados Unidos, dependência militar, armas, equipamentos, treinamento, dependência tecnológica, e não é só GPS, não, mas inclusive GPS, e alternativas. Só uma coisa sobre GPS. Não existe lá a chavinha Brasil, desliga a chave Brasil, isso não existe. É um sistema gratuito que está disponível para o mundo. Você pode deteriorar o sinal para certas regiões, mas você não tem o controle exato, porque aquilo se expande, você vai prejudicar países vizinhos e prejudicará interesses de empresas americanas na América do Sul. Isso é claro. Inclusive, empresas do capital financeiro, fortes, não é? Mas as Forças Armadas do Brasil têm essa dependência. O Brasil tem a dependência tecnológica, tem dependência do capital. De longe, o país que mais tem investimentos no Brasil, investimentos de capital, são os Estados Unidos. De longe. Investimento de capital. De longe. E uma dependência política que o país, com qualquer governo, inclusive, já dissemos aqui, o Lula impediu que a Venezuela entrasse no BRICS para agradar, ou pelo menos para não desagradar os Estados Unidos. Isso é claro. Isso é claro. Inclusive, certas contradições na posição brasileira em relação à política do BRICS, ela tem muito a ver com isso. Com o receio de desagradar. O Brasil parece querer ter um pé em cada canoa. Isso é complicado, principalmente quando as canoas vão se distanciando. Ou você escolhe uma canoa ou você vai para a água. Então é preciso buscar independência tecnológica. Agora, há pouco tempo, o Haddad esteve nos Estados Unidos para que as gigantes da tecnologia façam no Brasil uma grande central de dados, né? Que o Brasil não tem. Todos os dados, trilhões de dados brasileiros, são armazenados por empresas estrangeiras, basicamente americanas, dos Estados Unidos. Isso é dependência. O Brasil tem de buscar o seu caminho para ter a sua central de dados.
E ele tem de buscar alternativas, inclusive para o GPS. Você já tem o mesmo serviço prestado pela Rússia, pela China e pela União Europeia em consórcio com a China. Você tem de ter alternativas ou buscar a sua própria tecnologia. O Brasil é um país capaz disso. O Brasil não é um país que não tem a menor capacidade e condição de desenvolver a sua própria tecnologia também nessa área. E também definir o fim dessa dependência de armamentos, de tecnologia militar e de tecnologia civil. Isso é primordial, ainda que haja negociação, que as tarifas fiquem suspensas ou que sejam reduzidas drasticamente. Seja como for, o Brasil deve aprender que a pandemia, uma lição que a pandemia já havia dado ao mundo, que a divisão internacional do trabalho provocaria dependências em relação a certos países. O mundo dependeria de 1, 2, 3 países para mercadorias que podem ser essenciais, como ficou claro na pandemia. E muita gente começou a se mexer, começou a fazer investimentos internos para evitar essa dependência. O Brasil não. O Brasil não. Então, essa é a melhor opção. Negociar, claro. Se houver com quem falar, né? Porque se o outro lado não quer conversa, você vai negociar com quem? Com a parede? Com o Atlântico? Com um barco no Atlântico e conversar com as baleias? Você tem de conversar com a porta. Você tem de conversar com alguém que queira conversar. Se os Estados Unidos não querem conversar, é difícil, mas tem de continuar buscando e tentar utilizar a pressão dos empresários dos Estados Unidos. Claro. Mas a busca por essa independência tecnológica, acadêmica e política, ela é essencial. É a melhor opção, mas é também a que exige coragem, meu caro Danilo Gobato.